Tudo bom, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite dessa segunda-feira, e eu queria falar com vocês sobre essa lamentável situação do Santos no Campeonato Brasileiro. Voltou para a zona do rebaixamento. Não é novidade, isso aconteceu ontem à noite, mas eu acho que merece ainda a nossa reflexão sobre tudo isso que vem acontecendo com o Santos. É lamentável, torno a dizer, que o Santos não consiga se descolar do Z4 do Campeonato Brasileiro. Não consegue. O técnico Kleber Xavier faz uma campanha à frente do Santos, muito pobre, já falei sobre isso com vocês no vídeo passado, e continua com prestígio, popularidade, junto à diretoria do Santos, junto à diretoria do Santos. A diretoria do Santos, quando eu falo, ela passa muito também pelo Alexandre Matos, hein? Passa muito pelo Alexandre Matos. Eles estão corretos. Tanto a família Teixeira, o Marcelo Teixeira, quem tá lá, o filho dele, o Marcelinho, o Júnior Bozella, sei lá quem. Porque foi designado ao Alexandre Matos a missão de comandar o futebol do Santos, beleza. O cara é experiente, tem nome, tá? Tem estofo. Então o Santos delegou ao Alexandre Matos a missão de pensar no futebol do Santos. Não tá dando certo. Existe uma resistência muito grande dentro do Santos em avaliar o trabalho do Kleber Xavier e pensar na possibilidade de ele ser demitido. Não acontece isso. Não será demitido. Eu já trouxe a informação para vocês ontem. Não será demitido. Agora, se chegar na segunda-feira da semana que vem, ou seja, daqui a uma semana, jogar contra o Juventude no Morumbi, e for um fiasco novamente, aí eu acho que vai ficar difícil segurar o Kleber Xavier no comando do Santos. Vou falar sobre isso, gente, mas vou falar também sobre outros assuntos, mas basicamente sobre isso. Mas antes, eu peço a vocês, se inscrevam no canal, dê um like, ative o sininho, hype esse vídeo. O canal está indo super bem e eu agradeço você. Você que está inscrito, eu agradeço do fundo do coração. Super obrigado. Agora, se você conhece algum santista que não está inscrito ainda nesse canal, que não conhece, fala pro cara. É importante para mim também, tá bom? Gente, é o seguinte. Primeiro, né, eu vi algumas poucas pessoas comemorando o empate do Santos contra o Sport sábado, pelas circunstâncias que isso aconteceu. Eu não comemorei, deixei isso claro, né? E o resultado disso foi que durou um dia só o Santos fora da zona do rebaixamento. Porque o Vasco ontem, domingo, foi em Porto Alegre e empatou com o Internacional em 1-1. Vencia o jogo até o finalzinho. Aí teve o Léo Jardim expulso, ficou com o jogador a menos, tomou o gol de empate. O Vasco, embora seja uma situação ruim, o Vasco consegue fazer resultados importantes. Por exemplo, o Vasco ganhou do São Paulo no Morumbi. 3-1. Empatou com o Internacional em Porto Alegre. 1-1. O Santos não consegue esse tipo de resultado no campeonato. O Santos não consegue. O Santos fez 2 boas vitórias no campeonato, jogando em casa, contra o Atlético Mineiro e também contra o Flamengo. Foram 2 vitórias importantes. Agora, fora de casa, o time não joga bem. Não joga bem. Tanto é que foi goleado pelo Mirassol, gente. Com todo respeito ao Mirassol. Não tem cabimento, pô. Olha a história do Mirassol, olha a história do campo. Claro, a história não entra em campo. O Mirassol hoje é um time mais bem organizado que o Santos. É um time mais bem organizado, não tem as dívidas que o Santos tem. E tem uma estrutura hoje, se não é tão grandiosa como a do Santos, é uma estrutura que dá inveja em muitos, até mesmo no Santos. Por quê? Como é que o Mirassol construiu tudo isso? Vendeu o Luiz Araújo para o São Paulo, aí o São Paulo vende ele para fora, tinha um percentual dele e tal, pegou essa grana e investiu no CT. Entendeu? O CT do Santos hoje só está numa situação melhor porque houve interferência do pai do Neymar, o que não existe. O cara não tem cargo lá dentro. Por quê? Porque quem deveria cuidar disso tudo, ou seja, o Marcelo Teixeira e outros presidentes que passaram pelo Santos, não cuidam ou não cuidaram. Então, quando eu falo Santos, é uma vergonha, não é uma vergonha, é lamentável ser goleado pelo Mirassol, é pela história, mas pelo que essas 2 agremiações mostram nesse momento, o Mirassol mostra-se muito mais estruturado, organizado, feito um time grande do que o Santos. A prova disso é que você vê que o Mirassol está bem no campeonato, gente. Está lá em cima. O Santos, em contrapartida, de novo, na zona do rebaixamento. O Santos não consegue ganhar de ninguém importante fora de casa. E quando tem a chance de fazer um resultado contra o Sport, o último colocado no campeonato, que tinha feito 8 gols, acho que 8 gols em 14 jogos, acho que 8 ou 6, acho que 6 e 14. O Santos toma 2 gols desse time.
2 gols desse time. É inacreditável, gente. E quando a gente conversa com algumas pessoas que têm contato com dirigentes do Santos, essas pessoas dizem que os dirigentes do Santos, entenda-se Marcelo Teixeira, Alexandre Matos, avaliam que o Santos vai reagir a qualquer momento. Esse é o discurso que leva todo o time para a Série B. Tem muito campeonato, a qualquer momento vamos reagir, mas com base no quê? Olha a campanha do Kleber Xavier, gente. 3 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. 31% de aproveitamento. Ridículo. Ridículo. Ele pegou o Santos com saldo de gol zerado. Sei lá, 10 gols a favor, 10 contra. 0. O Santos hoje tem um saldo negativo de 6. E esse saldo negativo de 6 pode determinar ao final do campeonato, ou melhor, um saldo de gols pode determinar ao final do campeonato um rebaixamento. Pode acontecer. É inacreditável. Um time que tem um elenco bem legal não consegue jogar, porque os técnicos são ruins. Primeiro com o Caixinha, agora com o Kleber Xavier. E o Santos avalia nesse momento que o Kleber Xavier tem para onde crescer. Tem para onde crescer. Deixa eu falar para vocês aqui, eu conversei com o Alexandre Matos, que é o homem que pensa no futebol do Santos, né? E deixa eu pegar aqui a conversa com ele. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, peraí. Gente, só um minutinho que eu vou ter que deitar o celular aqui, peraí. Pronto. Já achei aqui, porque o celular estava em cima exatamente do ícone, tá? Aí eu perguntei para o Alexandre Matos, né? Se como é que é a situação do Kleber Xavier, como é que tá, porque hoje mesmo muita gente falou-se da possibilidade do Kleber ser demitido. E você não tem nada nesse sentido. A gente não analisa outro treinador, não pensa em ninguém, porque o nosso treinador é o Kleber Xavier. Então o que ele falou para mim? Ou seja, entende, avalia que o trabalho é bom. Entende e avalia que o trabalho é bom, quando na verdade é muito ruim. Entendeu? E que essa pessoa com quem eu converso, que tem acesso aos dirigentes do Santos, elas dizem assim, olha, vamos sair dessa. Vamos sair dessa. O que significa vamos sair dessa? Dessa significa sair de onde está. Onde o Santos se encontra no momento? Na zona do rebaixamento. Ou seja, esse é o objetivo do Santos. Sair da zona do rebaixamento. Quer dizer, um time que tem um elenco e talvez o melhor jogador em atividade no Brasil, está no campeonato pensando em não ser rebaixado. Porque fez más escolhas. Contratou o Caixinha, contratou agora o Kleber Xavier, mas eu sempre volto a bater nessa tecla. Ninguém quis dirigir o Santos. Agora, eu não tenho informações de que o Santos, por exemplo, foi atrás do Crespo. Vocês viram o que o Crespo fez no São Paulo. Vocês viram. O Crespo no São Paulo, eu tenho até marcado aqui, o Crespo no São Paulo, 5 jogos, 3 vitórias e um empate e uma derrota. A única derrota foi contra o Flamengo no primeiro jogo lá no Maracanã. Era um jogo que ele estava tomando contato. Depois ele empata com o Bragantino fora de casa, que ganhou do Santos na Vila. Faz 2-0 no Corinthians, lá no Morumbi. Ganha do Juventude, 1-0 em Caxias. Ah, mas foi do Juventude, o Santos não consegue ganhar do Sport. Não ganhou do Sport. O Juventude é um pouco melhor do que o Sport. É o penúltimo. O Sport é o último. E nesse domingo, São Paulo fez 3-1 no Fluminense. Olha o que até a troca de um treinador faz com o time. O São Paulo dispensou o técnico ruim, que era o Zubeldia, e pegou um técnico muito melhor, que é o Crespo. Resultado, o São Paulo, que estava a 1 ponto da zona do rebaixamento, na 14ª colocação, hoje é o 8º colocado no campeonato, a 7 pontos do rebaixamento e próximo de brigar lá em cima para buscar uma vaga para Libertadores. Ser campeão já é difícil, porque começou mal. Insistiu equivocadamente, erroneamente, no Zubeldia, como o Santos insiste com o Kleber Xavier. A gente sabe que o Kleber Xavier não é do ramo. Não é. Ele é um auxiliar técnico. Ele nasceu com essa vocação. E de auxiliar técnico, ele não vai deixar de ser. Já está dando para ver, gente. A campanha dele no Santos é lamentável. É lamentável. Entendeu? Agora,
Hoje estava se comentando na possibilidade do Vojvoda, não, na possibilidade não, de que o Santos tem gente dentro do Santos que resiste ao nome do Vojvoda. A informação que eu tenho, e que eu já trouxe para vocês em vídeos passados, é que o nome do Cuca é um nome muito bem avaliado dentro do Santos. Não tenho essa informação de que há rejeição pelo Vojvoda. Não tenho. Isso significa que eu estou falando a verdade e quem disse esteja mentindo. Não. Eu só estou dizendo que eu não tenho. Hoje, na segunda-feira, o Giovanni Martinelli, no Diário do Peixe, e o meu amigo Felipe Camargo, no De Olho do Peixe, cravaram que dentro do Santos tem gente que é resistente à contratação do Vojvoda. Eu tenho a informação, essa informação é minha, de que o Santos espera pela queda do Cuca. Ah, senhor Mano, mas o Cuca não vai cair? O Cuca não está bem no Campeonato Mineiro, no Campeonato Brasileiro. O Cuca não está bem, deixa eu ver aqui, ó. Brasileiro de 2025. Vamos dar uma olhadinha aqui? A classificação. Olha só a situação do Atlético Mineiro dentro do Campeonato Brasileiro. É o 13º colocado, com 20 pontos. O Santos tem 15. O Santos tem 15. Ele tem 5 pontos a mais que o Santos. E é um time completamente endividado, que tem aí uma terrível dificuldade para fazer pagamento de direito de imagem, fundo de garantia, salário em carteira, etc. e tal. Então o time claudica no Campeonato Brasileiro. Repito, 20 pontos, o Santos tem 15. Veja que a diferença não é tão grande assim, embora o Santos, nesse momento, tenha mais jogos do que o Atlético. Mas o Atlético foi campeão mineiro com o Cuca, mas na Sul-Americana, onde ele foi jogar, ele ficou em segundo lugar num grupo atrás do Cienciano, do Peru, uma equipe fraquíssima, fraquíssima. Precisava vencer o último jogo em casa, no Mineirão, para se classificar direto para a fase seguinte da Sul-Americana, empatou em 1-1 e ficou em segundo lugar. Aí foi jogar um play-off com o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, e passou no bico do corvo. Ganhou de 1-0 fora e perdeu de 1-0 no Mineirão para o Bucaramanga e foi para os pênaltis, e nos pênaltis acabou fazendo a classificação, vencendo por 3-1 nas penalidades. O Cuca não faz um bom trabalho no Atlético. Não faz. Mas tem gente que recorre ao passado na esperança de que o futuro do Santos seja melhor. De que jeito, senhor Mano? Eu não estou entendendo. Lembrança da Libertadores de 2019, quando o Santos foi vice-campeão e o Cuca foi o treinador, e levou um time também com sérias limitações à decisão do campeonato. Foi maravilhoso. Aquele time eliminou o Grêmio, que ainda era muito badalado naquela época. O Grêmio fazia 2 anos e tinha sido campeão da Libertadores. Eliminou o Grêmio e eliminou o Boca. Depois chegou na final contra o Palmeiras, acabou perdendo a decisão. Entendeu? Então, a informação que eu tenho é que o Santos aguarda uma demissão do Cuca para investir nesse treinador. E que não tem interesse no Vojvoda nesse primeiro momento. Vojvoda que foi vice-campeão na Sul-Americana, ganhou 2 Copas do Nordeste, 3 campeonatos cearenses, e nas últimas 4 edições do Campeonato Brasileiro, em 3 levou o Fortaleza para a Libertadores. Esse técnico não é bem avaliado dentro do Santos. Por que estou dizendo que ele não é bem avaliado? Porque ele não é o plano A. Na minha opinião, deveria ser. Na minha opinião, deveria ser. O que dizem? Ele não tem experiência em time grande. E o Kleber Xavier tem? Ele nunca foi técnico. Mas ele trabalhou em grandes times. Sim, mas nunca com a responsabilidade de ser o técnico. Uma coisa é você tocar numa orquestra e ser o espala, ou seja, o violino principal, ou o piano, ou sei lá. A outra coisa é você, nessa orquestra, tocar sininho. Eu toquei na orquestra. Mas a sua responsabilidade, meu companheiro, era desse tamanho. Entendeu? Tocar o sininho, quando eu falo sininho, é um triângulo, né? Tinha uma propaganda, antigamente, que dizia que todos numa orquestra são importantes, do piano ao triângulo. Claro que são. Mas, obviamente, o cara que toca ali o triângulo não tem a grandeza do cara que está treinando o piano e conduzindo toda a orquestra juntamente com o maestro. O Kleber Xavier é mais ou menos isso. Passou por Internacional, passou por Grêmio, Corinthians, Flamengo, Seleção Brasileira, mas nunca foi o técnico. Ele sempre foi o auxiliar técnico.
Então, quando vem com essa conversa de que o Vojvoda não tem experiência, isso para mim me soa risível. Risível. É brincadeira. É uma brincadeira. Então, gente, por conta disso, o Santos está, nesse momento, trupicando no campeonato, tá cambaleando, tropeça aqui, tropeça ali, tropeça lá. E, sinceramente, gente, eu não sei. Por exemplo, o Ceará foi no Mineirão e ganhou do Cruzeiro por 2-1. O Ceará, gente. O Ceará. O Santos vai jogar com o Cruzeiro na última rodada desse turno, lá no Mineirão. Deveria ganhar, não é verdade? Deveria pensar, não deveria ganhar. Deveria pensar em vencer. Mas eu duvido que o Santos pense nisso. E eu duvido que você, torcedor do Santos, tenha alguma esperança. Pode ganhar? Pode, porque é futebol. Mas essa mesma personalidade que o Ceará, por exemplo, mostra lá no Mineirão contra o Cruzeiro, eu não sinto nos jogadores do Santos. Eu não sinto nesse time do Santos. Porque o time do Santos é um time mal dirigido. É mal dirigido. Ah, Sormani, mas o técnico, você vive falando que o técnico não entra em campo, ele não chuta a bola. É verdade. Mas quando o técnico escala mal o time e mexe mal no time, ele tem interferência no resultado do jogo, no desempenho dos atletas. Falamos isso aí ontem. Imagina colocar um meio-campo com Schmidt e Rincon contra o Sport, um time que está no sufoco. Pô, bota um time ofensivo, gente. Põe um bom tempo desde o começo, bota o Zé Rafael, joga o time lá para cima, treina a saída de bola, jogando o Santos sempre dentro do campo do adversário. Mas o Kleber Xavier não sabe fazer isso. Não sabe. Porque ele é um técnico que mais reage do que age. E, pasmem, esse técnico é bem avaliado dentro do Santos, até esse momento. Eu não sei também se esse discurso é o discurso que vem da boca para fora. E o Santos esteja, de fato, esperando, por exemplo, que o Atlético seja eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil, que é o próximo encontro do Atlético. O Atlético segue na Sul-Americana, mas tem agora o embate contra o Flamengo, que é o seu grande adversário. O maior rival do Atlético é o Cruzeiro, lógico, mas depois do Cruzeiro é o Flamengo. Então, eu não sei se os dirigentes do Santos estão contando com isso. Quando eu falo dirigentes, volto a dizer para vocês, eu incluo aí também o Alexandre Matos, que é o cara que pensa o futebol do Santos. Entendeu? Então, vamos aguardar. Gente, o Mike, conforme eu informei em primeira mão, o Palmeiras não pediu jogador nenhum do Santos para entrar nesse negócio. Isso eu falei no sábado, no meu vídeo de sábado. Tá no finalzinho do vídeo. Informação que eu tinha. Não, o Santos não pediu o Sherman. Não pediu o Sherman. Entendeu? Não pediu, tá? E eu disse isso para vocês. E ontem, depois do jogo, o Abel Ferreira confirmou a informação que eu tinha. E disse, não pedimos ninguém do Santos. Vamos liberar o Mike numa boa por tudo que ele fez no Palmeiras. Ele está querendo seguir a vida dele e não é justo que a gente fique aqui empacando o cara, segurando e não pedimos ninguém. Vai ser liberado numa boa, sem problema nenhum. Entendeu? Então o Santos traz o Mike. Vai fazer os exames nessa semana e tomara que ele possa jogar já nessa partida contra o Cruzeiro no Mineirão. Se não der para jogar contra o Juventude, que entre contra o Cruzeiro. Mas eu acho, do jeito que ele estava jogando, o jogo contra o Juventude é segunda-feira que vem, gente. Daqui uma semana. Ele pode jogar. Agora, se ele não puder jogar aqui, continue o Igor Vinícius. O Igor Vinícius mostrou que tem qualidade. Todo mundo falando, nossa, o Igor Vinícius contra o Mirassol assustou. Mas quem não assustou contra o Mirassol? Só o Brasão. O Neymar também jogou bem. Os demais, todos assustaram. Todos. Mas aí, como tem gente que, sei lá, deixa pra lá. Tem gente que ficou criticando ele. E ontem não. Sábado, ele jogou só o primeiro tempo. Aí o Kleber fez as modificações no intervalo, né? Pra compensar a expulsão do Rincon. E ele acabou saiu o Souza também pelo lado esquerdo. O Santos formou uma linha de 3 atrás, com o Cavalheiro do lado direito, o Barreal do lado esquerdo, o Roleiser e o... Quem que era o outro do meio campo mesmo, gente? Schmidt voltou para Zaha, o Bom Tempo, que ele acabou colocando, e na frente o Neymar e o Tiquinho, tá? Mas o Igor Vinícius é um jogador que, poxa, gente, caramba, ele é um jogador que dá para o Santos ficar acreditando, apostando. E outra coisa, como o Mike é um jogador que tem um histórico de lesão recente, grande, ter o Igor Vinícius é uma boa. Você bota o Mike 2 jogos, 3 no máximo,
coloca eu coloco o Igor Vinícius depois, você vai revezando. Você pode dobrar, entendeu? O Igor atrás, o Mike um pouquinho mais para frente, há alternativas. Contratação é ótima. Agora, o Santos precisa contratar um zagueiro, gente. Precisa correndo contratar um zagueiro. Uma pena que o Santos tenha olhado com pouca atenção para essa posição. E quando eu digo Santos, eu tenho que dizer que é o Alexandre Matos, porque é ele que tem a missão de detectar as deficiências dentro do elenco do Santos. É ele. O cara do futebol é ele. Você pode ter certeza. Com ele, o Marcelo Teixeira não fica desbirotando, não. Não fica colocando o bico, não. O Alexandre não deixa. Então, tudo isso que está acontecendo, muitas vezes que as pessoas colocam, e eu também, na conta do Marcelo Teixeira, a gente tem que colocar na conta do Alexandre Matos também. Tem que colocar na conta do Alexandre Matos também. Entendeu? Mas não pensa num zagueiro. E o Santos precisaria muito também de um camisa 9. Porque saiu uma matéria hoje no site da Gazeta Esportiva, os jogadores do Santos não fazem gol. Os jogadores não, os centroavantes, os camisas 9. O David Washington tem um gol no Santos, acho que tem 4, e o Lucas Meirelles não fez nenhum. Mas coitadinho, o Lucas Meirelles não joga. Não joga. Ele só entra na podre. Nunca foi titular do Santos. Nunca. O David Washington está tendo uma sequência grande no Santos e não faz nada. O Tiquinho entrou, já deu aquela assistência por um bom tempo. Eu acho que esse jogo, por exemplo, de segunda-feira contra o Juventude, tem que jogar o Tiquinho. Não dá, gente. Eu já falei para vocês, o David Washington está atrapalhando, está inibindo o crescimento do Lucas Meirelles. Para que esse cara está no Santos? 800 conto por mês. Então, gente, basicamente é isso, tá? O Kleber Xavier, mais do que nunca prestigiado. O Santos, dizem que tem gente no Santos resistente ao Vojvoda, o que não faz o menor sentido para mim. Chega o Mike, o Santos não pensa, não é que não pensa, não mencionou até agora, nesse momento, a possibilidade de contratar um zagueiro, e o camisa 9, o Santos tem 3, mas na verdade não tem nenhum, infelizmente. Tá bom, pessoal? É isso aí, espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá bom? Nos falamos.